Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre a informação do nosso Mengão queridão. Então, né, vamos estar falando nesse vídeo aí, né, do Flamengo que foi multado em R$ 370 mil pela Conmebol. Também vamos estar falando aí da seleção da América, onde o Flamengo dominou aí, né, a seleção da América do ano de 2022 e do empresário do Arrascaeta aí, né, que quis causar treta após o Pedro aí, né, levar o título de rei da América na temporada 2022, né? Mas antes aí, né, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like, dá aquela moral aqui no canal, né? Faça o cadastro na Bet Nacional também, que é apoiador aqui do canal Jorginho São Flamengo. Link para suas inscrições estará abaixo do vídeo, né? Então vamos lá, né? Porque a Conmebol multou o Flamengo aí, né, em R$ 370 mil aí, né? Pela final da Recopa aí, né? A comissão disciplinar da Conmebol informou que o Flamengo de Vitor Pereira, né, atrasou o jogo aí, né, em 15 minutos no jogo de ida aí contra o Independente Del Valle, a partida que ocorreu lá em Quito, no Equador, no dia 21 de fevereiro, né? E com isso o Flamengo recebeu uma multa de dólares, né? A multa foi de US$ 20 mil, enquanto o técnico Vitor Pereira de US$ 50 mil, né? Totalizando aí US$ 70 mil na cotação atual, R$ 372 mil, né? De acordo com o regulamento da entidade, né? O valor vai ser descontado aí diretamente da quantia que o Flamengo tem a receber, né? Que no caso foi os US$ 90 mil de premiação, né? É, mais ou menos 4.700.000 pela participação no torneio aí, né? Mas quando a gente vai jogar lá, que tem protesto racista aí, né, da torcida adversária, objetos atirados no campo, eles são multados? São, mas pela metade desse valor aí, né? Que a última multa aí que tomaram por cântico racista, objetos em campo aí, né? Foi acho que mais ou menos uns R$ 30 mil, né? Parabéns, Comebol, você tá demais. Então vamos estar falando ainda aqui, né, do Flamengo aí, né, e como que dominou a seleção da América aí, né, com 5 jogadores aí, né, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né, que foram os 5 jogadores do Flamengo aí, né, que vinculou aí, né, a seleção da América, né, essa premiação aí, né, da seleção da América, o Rei da América, que é uma votação aí, né, feita pelo jornal El País do Uruguai, né, que divulgou nesta quarta-feira essa pesquisa aí, né, organizada junto ao jornalista, o Pedro, que foi eleito o Rei da América, né, superando o Arrascaeta, acho que por quatro votos aí, né, e o mesmo diário aí, né, que é o El País, o jornal El País do Uruguai, né, que faz a votação do Rei da América, também faz a seleção da América aí, né, e o Flamengo aí com Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né, na tarde desta quarta-feira foram homenageados pelo Flamengo aí, né? Botaram uma foto lá muito estilosa aí lá, né? Comparado à premiação do Oscar, os jogadores tudo de terno e gravata, alguns Davi Luiz e o Arrascaeta ajeitando a gravata, Pedro rindo, Gabigol, todos eles no terno aí, né? Show de bola. E a seleção aí, né? Da América, do continente americano, aí, segundo o jornal é o país, né? Não tem laterais e apenas um goleiro, né? Que foi os jogadores Arrascaeta do Flamengo, Pedro do Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Gabigol do Flamengo, Everton Ribeiro do Flamengo, Davi Luiz do Flamengo, Thiago Heleno do Atlético Paranaense, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Julian Alves do River Plate e o goleiro o Everton do Palmeiras aí, né? E o Faravelli do Independente Del Valle aí, né? Então, essa foi a seleção da América aí, né? Segundo o jornal É o País, né? E com tudo isso embrolha aí, né? De Rei da América, seleção da América aí, né? O empresário do Arrascaeta quis causar um tumulto aí, né? Na decisão de Rei da América aí, né? Classificando-a como injusta aí, né? O empresário do Meia Arrascaeta aí, Daniel Fonseca, reclamou da votação tradicional feita pelo jornal É o País, né? Que é do Uruguai, o jornal que elege o Rei da América por cada temporada aí, né? Já como a gente sabe, a premiação ficou com o Pedro, que é companheiro do Arrascaeta de clube aí, né? E sobre essa decisão, o empresário, né, do Arrascaeta, classificou como injusta e abre aspas aí, né? Ele que postou uma foto no seu Twitter com a foto da Taça Libertadores de 2019 e a Taça da Libertadores de 2020, conquistada pelo Flamengo, e ele ao lado do Arrascaeta aí, né? Colocou a frase embaixo: que pena e injustiça não premiar mais os artistas. Há quem, há 4 anos, é o talento mais importante e delicioso da América entre os melhores do mundo. Quando milhões de brasileiros o pedem na sua seleção, quando é o estrangeiro que mais Copas Libertadores ganhou na história do Flamengo, sendo sempre protagonista em seu maior nível futebolístico, com a magia que o distingue. Para mim e milhões de pessoas, o rei do futebol sempre foi e sempre será você. Viva o futebol
e a sua magia, afirmou aí, né, Daniel Fonseca, empresário do De Arrascaeta aí, né, que desmereceu o companheiro Pedro da equipe aí, né, na minha opinião aí, né, falando isso aí, né, ele poderia muito bem ir lá e ter dito outras palavras, mas mostrou toda a sua indignação aí, né, e chamou de injustiça a decisão aí, né, do jornal El País em estar elegendo o Pedro, que foi o artilheiro da Libertadores 2022 aí, né, com 12 gols, e foi um dos jogadores, pô, pelo Flamengo, assim, né, que teve sua melhor temporada aí, né, mas vou nem entrar no mérito aí, né, acredito que as falas do empresário Daniel Fonseca não é a mesma do nosso meia de Arrascaeta aí, né, do Flamengo. Então vamos trocar de assunto aí, né, falar de Matheus Uribe, porque o Marcos Braz bate o martelo sobre a contratação do volante do Porto, volante colombiano do Porto aí, né. Como a gente sabe aí, tá noticiando todos os dias nos canais aí, né, que o Flamengo tem um grande interesse na contratação do volante Matheus Uribe, que atualmente joga pelo Porto aí, tem contrato até o meio do ano, né, em julho. E o vice-presidente aí em entrevista, o Marcos Braz, né, do Flamengo, afirmou que o Flamengo não está nem próximo de assinar contrato com o jogador, né, que tem vínculo com o time português até junho, né. Ele abre aspas aí para o Marcos Braz, né, que falou: "Se tivesse próximo, eu não estaria no Rio, estaria lá no Porto, né, fechando a contratação desse atleta", relatou o Marcos Braz aí, né. Como a gente sabe aí, né, que o Flamengo já fez a proposta aí, né, em pagar 16 milhões de luvas para o Uribe, fora o salário acima do R$ 1 milhão por mês, mais casa e carro no Rio de Janeiro para a sua melhor adaptação, né, e um contrato de 3 anos aí, né, ele que ficaria no Flamengo até 35 para 34 para 35 anos de idade aí, né, e o Porto que já ofereceu uma proposta menor, né, tanto na questão salarial quanto no tempo de serviço, ele que é titular na equipe portuguesa, mas com tudo isso aí, né, a gente sabe que o Flamengo não é o único interessado, tem o América do México, tem times da Arábia, times da Europa mesmo, e também o atleta aí, né, que gostou da proposta do Flamengo. Caso aceite, terá que convencer sua esposa aí, né, a se mudar para o Rio de Janeiro, já que o objetivo dela é permanecer na Europa aí, né. É mais ou menos quase a mesma situação aí que a gente passamos pelo Felipe Luiz aí, né, que também tem a esposa espanhola. Vamos estar trocando de assunto aí, né, falar do nosso príncipe das Américas aí, né, Gabigol, que vive um dos maiores jejuns pelo Flamengo aí, né, desde que chegou aqui no Ninho do Urubu, né, Gabigol que em mais de 4 anos de Flamengo aí, já marcou 142 gols, né, e é o 10º maior artilheiro da história do clube. Nosso atacante que está acostumado a balançar as redes aí com frequência, desde quando chegou aqui no Flamengo aí, né, o nosso camisa 10 não vive esse jejum aí, né, e não consegue marcar um gol há 5 partidas aí, né. É a quarta maior seca aí, né, do nosso príncipe das Américas aí pelo Flamengo. Ele que teve sua primeira seca em 2020, que passou 7 jogos em branco aí sem marcar gols, logo em seguida em 2021 foram mais, né, foi 9 jogos sem marcar gols em 2021, e em 2022 o Gabigol que passou 6 jogos sem marcar gol, e até o momento aí em 2023 o Gabigol já está a 5 jogos sem marcar gol. O último gol dele foi contra o Volta Redonda no dia 15 de fevereiro aí pela Taça Guanabara. Depois, após esse jogo aí, né, que já faz mais de um mês aí, né, que o Gabigol não marca o gol, ele passou em branco nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, nos 2 jogos contra o Vasco aí, né, pela Taça Rio, pelo Campeonato Carioca e também pelo Fluminense, né. Então, né, o Gabigol que está procurando a quebra desse jejum aí terá a oportunidade no próximo domingo às 18 horas aí, né, onde o Flamengo tem o segundo jogo contra o Vasco aí, né, pela semifinal do Campeonato Carioca, e que quebre esse jejum aí, né. E de quebra, ele que é o 10º maior artilheiro da história do Flamengo aí com 142 gols, possa ultrapassar o atacante índio aí, né, onde dividem aí, né, a 10ª colocação e ficará apenas a 2 gols aí, né, de ser o 9º maior artilheiro da história do Flamengo aí, né, ultrapassando o Zinho, que é o dono da posição, com 146 gols pelo Flamengo aí, né. Então o Gabigol aqui pode quebrar um ou 2 recordes aí, né, na de maior artilheiro do Flamengo, do maior artilheiro do Flamengo de todos os tempos, no caso, né. Chegando acima de 146 gols e ultrapassando o craquezinho, atualmente comentarista da ESPN Brasil. E falando ainda de campeonato carioca, né, o técnico Vitor Pereira aí, que tem teu segundo treino aí para se preparar para o jogo contra o Vasco da Gama no domingo, nesta quinta-feira, né, intensifica o treinamento aí, né, porque no treino de hoje aí, né, ele escolherá a equipe que entrará em campo e no treino de sexta e de sábado aí, né, programará aí, né, as táticas aí, né, a ser utilizada no jogo contra o Vasco da Gama. E o técnico Vitor Pereira aí que ganhou o reforço do Felipe Luiz, que voltou a treinar com o grupo, né, também o lateral Guilherme Varela,
que voltaram, foram reintegrados à equipe aí, né, mas não acredito que eles comecem o jogo como titulares, né, nessa partida contra o Vasco da Gama no domingo, e ele que intensificará, né, e possa ser que ele entre em campo aí, né, com com a formação que vem utilizando, com 3 zagueiros, ou se optar por uma nova formação tática aí, né, mas o intuito aí, né, sempre surpreender o adversário e, como o adversário novamente é o Vasco, surpreender novamente o Vasco da Gama nesse jogo aí, né. Lembrando que o Flamengo, que está tendo esses 4 dias de preparação aí para esse jogo, esse segundo jogo do Campeonato Carioca aí, né, 4 dias de preparação, o Vasco que terá apenas 2 aí, né, isso porque ele entrará em campo hoje pela Copa do Brasil, né, aqui no São Januário, no Rio de Janeiro, e jogará contra a equipe aí, né, do ABC aí, né, jogo às 9h30 horário de Brasília, em São Januário. Então, né, o Vasco da Gama, que teve esses 2 dias anteriores ou 3, terça, quarta, quinta, terça e quarta no caso, para se preparar para o confronto da Copa do Brasil, e após esse jogo que é hoje, terá apenas mais 2 jogos aí, né, para definir sua equipe aí para o clássico contra o Flamengo domingo no Maracanã. Então, né, acredito aí que o Vasco vai vir um pouco cansado aí, né, podendo até perder atletas nesse jogo aí, né, e o Flamengo aí, né, aumentando sua vantagem aí, né, de estar seguindo a final do Campeonato Carioca aí, né, que já tem a vantagem do empate, pois venceu o primeiro jogo, e agora aí, né, a vantagem de ter mais tempo de treinamento, de preparação para esse jogo. E já falando aí, né, que o Vasco vai jogar a Copa do Brasil hoje, vamos estar falando da premiação aí, né, porque a CBF aumentou os valores que distribui a premiação da Copa do Brasil, né, e nesse ano será recorde, né, pois no ano de 2022, o valor que foi de 350.500.000 reais, nesse ano de 2023, ao todo serão distribuídos 416 e no 90 mil reais, né, entre os 92 times participantes aí, né. Lembrando que o Flamengo irá entrar na terceira fase da Copa do Brasil, né. Já a parte dessa fase aí, o prêmio é de 2.100.000 reais, né, 2.100.000 reais, aí vem a premiação das oitavas, 3.300.000 reais, das quartas, 4.300.000 reais, semifinal, 9 milhões de reais, o vice-campeão desse ano levará 30 milhões de reais e o campeão 70 milhões de reais aí, né, um aumento aí comparado à temporada 2022 de 19% aí, né, e o Flamengo que luta pelo pentacampeonato aí, né, da Copa do Brasil a partir da terceira fase. Então, essa foi a informação aqui do canal Jardim Só Flamengo. Te convido a curtir, compartilhar e se inscrever no botãozinho abaixo do vídeo. Dá aquela moral, fortalece no like. Lembrando aí que teremos live aí, né, vídeos e aqui no canal Jardim Só Flamengo, junto com o meu amigo canal Wagner Flamundi, todos os dias aí, né, assim que Deus permitir, aqui no canal Jardim Só Flamengo e no canal Wagner Flamundi simultaneamente. Tamo junto, nação. Valeu, fui.